Bom, meus senhores, nós vamos seguir a ordem das perguntas e a questão que nos foi colocada em primeiro lugar, o facto do documento falar de caos. Dignos jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, quando se atenta contra a vida, da forma que nós temos estado a testemunhar no nosso país, não poderíamos ter exemplo mais completo sobre uma matéria tão importante como a defesa da vida para motivar o uso destas palavras. Mais ainda quando tudo se circunscreve num cenário em que se pretende restringir as liberdades individuais e coletivas, num cenário em que se vive uma restrição da pluralidade da comunicação social, em que não há contraditório, em que se vê a morte de aspectos conquistados de uma sociedade que aprofundou questões de democracia e de pluralidade e que em muito pouco tempo nós vemos esta atentar contra todos estes valores tão arduamente construídos. Portanto, foram vários os exemplos aqui citados que alertam a sociedade, que lança mensagens às lideranças sobre esta matéria. Sobre a segunda pergunta, a UNITA tem valores positivos, comumente partilhados, permanentemente partilhados, em nome e em prol de Angola e dos angolanos. Nós acompanhamos a tentativa de subverter a manifestação de 24 de outubro do ano passado, transferindo responsabilidades para a UNITA. A resposta foi pronta da juventude, que assumiu o seu protagonismo e também assumiu a identidade das manifestações que ela própria fez. Como sabemos todos, há sempre a busca de um fantasma atrás de qualquer reivindicação adulta. Ouvimos há poucos dias também querer pôr a UNITA por trás da reivindicação e da manifestação das lundas. Portanto, são tentativas de desviar as atenções e, repito, a UNITA tem propósitos positivos de construção de unidade, de coesão, de desenvolvimento do nosso país. Portanto, nada de perturbação, muito menos de desestabilização. A terceira questão, eu vou repetir aqui a frase, que está bem clara e bem dita, e depois vamos comentá-la. No preâmbulo do documento conjunto, diz assim: nós, os signatários da presente declaração, proclamamos e anunciamos solenemente à opinião pública nacional e internacional a nossa franca e resoluta predisposição de integrar e coordenar o esforço comum participado por todas as forças patrióticas, singulares e coletivas, para mudar a situação do nosso país, no sentido da democracia efetiva, das liberdades e do desenvolvimento económico e social das comunidades e dos cidadãos. Está reafirmado e penso que não há necessidade de fazermos outro tipo de viagem. E sobre este aspecto dizer que nós estamos a dialogar. E a prova do nosso diálogo é a nossa presença aqui. E nós vamos continuar a dialogar em resposta ao apelo que a cidadania nos dirige sobre esta matéria. Sem dúvida alguma que a Angola do futuro precisa de colocar o MPLA na oposição. O MPLA esgotou todas as propostas que tinha. O MPLA é um projeto de poder, não é um projeto de sociedade. Esta é a grande realidade. E enquanto projeto de poder, tem-nos demonstrado todos os dias que luta pela conservação do poder, sem limites, inclusive atentando contra a vida de cidadãos. Nós temos um projeto de sociedade. Eu penso que, globalmente, as questões foram respondidas. Se algum jornalista... Em relação aos jornais, parece informações sobre altas figuras. Muito bem, muito bem. Bom, nós tomamos contacto, naturalmente, com as publicações. Conhecendo o Expresso como conhecemos, é um jornal que seguramente não se limitou a publicar, investigou. No mínimo, preocupa. Mas para qualquer observador do cenário interno, sabe bem, e agora corresponde a uma outra pergunta que foi aqui colocada, os aspectos ligados ao combate à corrupção. Nós reafirmamos claramente que o combate à corrupção é dirigido. E basta ler, inclusive, os conteúdos da lei da PGR,
onde a Procuradoria-Geral da República precisa de ser autorizada pelo Sr. Presidente da República para fazer determinados processos e averiguações. Já isto é uma restrição enorme. Também nós temos denunciado e reafirmamos aqui a insistência da contratação simplificada, escandalosa, no nosso país. De 3 anos de governação de João Lourenço, de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, João Lourenço, nós fizemos um sucinto estudo e mais de 97% da contratação pública é por negociação direta entre os amigos. Eu dou-te uma parte e você retribui seguramente algo em troca. Não se fazem concursos públicos com danos extraordinários sobre o interesse nacional. Para quem estuda os aspectos da corrupção no mundo, sabe que é na falha da contratação através de concursos públicos que se encontra o grosso da corrupção a nível mundial. E a presidência de João Lourenço é um exemplo prático negativo do incentivo à corrupção através da contratação pública. Não se pode simultaneamente combater a corrupção e depois ser o pior exemplo da negação desta mesma prática. E esta matéria está nos diários da República do nosso país, está nos boletins oficiais do nosso país, é inegável. E eu vou concluir com um dado tão simples quanto isto. Angola está sobre uma intervenção de acompanhamento do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, no seu todo, de intervenção em Angola, anda à volta de cerca de 4 mil milhões de dólares, no máximo. A contratação simplificada só num dos elementos ultrapassou toda a assistência do Fundo Monetário Internacional. Há combate à corrupção no nosso país, com estas provas evidentes. Naturalmente que a nossa presença aqui é um sinal de esperança para o país. Os angolanos estão sofredores. A pobreza está a crescer. E estas lideranças estão a lançar aqui um sinal de esperança para o futuro. Da Angola que nós certamente saberemos construir de forma melhor, inclusiva e solidária. Porque temos os recursos suficientes e bastantes. E vejam, Vossas Excelências, o preço do petróleo inscrito no OGE foi 39 dólares, está a 63 dólares. Só para dar este pequeno exemplo. Proporcionando grandes mais-valias. Já não precisava de citar estas. Somos um país com muita riqueza, com muitas oportunidades. Mas enquanto tivermos uma má governação, sem transparência, com desvios e roubos descarados, não temos alternativa. A alternância existe e é uma necessidade. Muito obrigado a todos. Considero que o essencial foi dito, o essencial vem bem explanado no documento que estará à vossa disposição. Apenas para referir que estamos a assistir hoje ao retorno do autoritarismo e a práticas antidemocráticas, e é por isso que todos temos o dever e a obrigação de fazermos face a esse mal. O ativismo não é só necessário e útil, mas é um dever dos angolanos, porque a qualidade dos processos políticos, econômicos, sociais e culturais de cada país é diretamente proporcional à qualidade de participação dos cidadãos. E é por isso que o ativismo tem que ser mesmo defendido como um dever. Também é um facto, e está hoje provado, que sempre se disse, de que nós tivemos décadas de governação criminosa. E hoje o que estamos a fazer não é luta contra a corrupção, é luta contra a impunidade de décadas, de anos a fio. E é por isso que não pode ser nem seletiva, mas generalizada, para que possamos ter uma governação patriótica. E por fim, como também já foi dito e veio no documento, não só afirmamos a nossa vontade, como predisposição para coordenarmos, concertarmos esforços conjuntos no sentido de termos um país que todos nós desejamos, melhor para todos e uma melhor vida para os angolanos. Portanto, são breves considerações. Coube-me a última parte. Os meus antecessores disseram o essencial.
Mas eu penso que nós podemos ainda dizer alguma coisa também. Nós pensamos que a pior coisa que podemos fazer é tentar enfrentar um poder que se instalou por 45 anos de forma descoordenada. Por isso mesmo, devemos fazer todo o esforço possível para ajudar o MPLA a ir para a oposição. Porque só na oposição é que o MPLA vai perceber a realidade deste país. Até agora têm vivido uma ficção. Têm vivido uma ficção porque toda a governação foi feita no sentido de o manter e de o engrandecer e de enfraquecer as forças políticas alternativas. Este exemplo que estamos a dar aqui, desta exposição pública de 3 lideranças, mostra que é possível, mesmo que tenhamos diferenças algumas entre nós, que é possível cooperarmos no sentido de ajudar o MPLA a ir para a oposição. Ficou provado, ao longo de 45 anos, que fomos mal governados. Ficou provado, ao longo de 45 anos, que fomos assaltados. Houve um verdadeiro assalto ao poder no nosso país. Fomos transformados praticamente em servos daqueles que mandam neste país. E por isso mesmo, julgo que nós temos a responsabilidade de coordenar esforços. A forma desta coordenação é uma questão que temos que desenhar entre nós, as diversas lideranças, as diversas organizações, para que no futuro não venha acontecer o que aconteceu até agora. O país está mal, o país está pior do que estava, há pessoas que se esqueceram que este país não pertence apenas a eles e a esta geração que existe. Há um compromisso também intrageracional que tem que ser assumido. E por isso mesmo temos que governar o país para podermos gerar bem-estar agora e permitir que as futuras gerações de angolanos também tenham um bem-estar. Não vamos exaurir os recursos que a natureza nos deu em benefício apenas de alguns e de uma única geração. É nossa responsabilidade agirmos em conjunto sobre as formas que depois vamos encontrar de cooperação para evitar que o caos se acentue. Porque se este país continua mergulhado no caos, as futuras gerações seguramente apontar-nos-ão a mão como responsáveis por aquilo que aconteceu até agora. Muito obrigado. Todos temos então Eu penso que o engenheiro Adalberto Costa Júnior deu a resposta adequada. Penso que o Jornal Expresso, ao publicar aquela informação que terá sido recolhida por uma consultora, terá tido cuidado de investigar, de checar a informação. Não acredito que tenham caído no erro de fazer sair uma informação daquelas sem qualquer investigação prévia. Portanto, vamos aguardar. Até agora há um completo silêncio da parte do poder. Acredito que muito daquilo que ali está é verdade, porque nós todos sabemos que muito daquilo que está naquele documento é verdadeiro. Portanto, não foi com espanto que eu me apercebi, que eu li a notícia saída no Expresso. Foi isso. Ok, aqui deu um esclarecimento de todos os tempos do dia atrás. Terminados assim os 10 minutos seguidos, termina assim a conferência conjunta de líderes e distribuir a declaração ora lida. Reiteramos nossos agradecimentos a todos quantos estiveram presentes. A todos desejamos bom dia de quinta-feira. Estão a ser assaltados, estão a ser ocupados, por isso que o fator da corrupção grandes objetivos. Portanto, nestes partidos vão ter um senso posterior, vão saber o que é que poderão fazer com o objetivo de colocarem o MPLA na oposição. Nós que estamos usando, portanto, os produtores no Grande Mal da Rádio.